Olá, boa noite. Eu quero saudar os amados irmãos nesta noite com a graça, com a maravilhosa graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. É mais uma oportunidade que Deus tem nos dado de meditarmos na sua santa palavra. Mais uma oportunidade que Deus tem nos dado de nos aproximarmos mais dele. Eu quero agradecer a Deus junto com você nessa noite pela bênção que é poder estar na presença do Senhor, mesmo usando esse veículo que é a mídia eletrônica, mas nós assim nos aproximamos. Hoje, dia 28 de junho de 2020, estamos aqui na cidade de Monte Santo, na Bahia, com um projeto com a Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil, em parceria com a Igreja Presbiteriana de Filadélfia, aqui na região do Cisal. Juntos nós estamos aqui adorando a Deus, pregando a palavra do Senhor e encaminhando, ou seja, conduzindo vidas para aproximar-se do Senhor. Eu quero nessa noite aqui, juntamente com a minha família, em nossa casa, aqui em Monte Santo, prestar culto a Deus e compartilhar esse momento com você, online. Então, feche seus olhos agora, curva sua fronte diante do Senhor e vamos orar, vamos iniciar esse momento de adoração a Deus, orando, falando com o Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Ó bendito Deus, nosso eterno e glorioso Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Ó Deus, nós queremos Te agradecer pela oportunidade que temos agora de engrandecer o Teu nome, de meditar na Tua palavra, de chegar mais perto do Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa adoração como aroma suave às Tuas narinas, Senhor. Perdoa as nossas dívidas diante do Senhor e nos ajuda, ó Deus, a estarmos a cada dia mais aproximando a nossa vida do padrão que o Senhor determinou na Tua palavra para o nosso viver. Seja conosco em nome de Jesus e para a glória Tua, Senhor. Amém. Eu quero também convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, para assim juntos fazermos a leitura da palavra do Senhor. Isaías, capítulo 53. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 9. Assim nos diz a palavra do nosso bondoso Deus. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E que como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado,
e de sua linhagem, quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Amém. A oportunidade que temos de, nessa noite, ao ler a sua palavra, reconhecer que esse que o profeta Isaías está apontando aqui é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós devemos então confessar ao Senhor os nossos pecados, reconhecer as nossas faltas e assim estarmos adorando ao Senhor verdadeiramente com o reconhecimento da dependência do Deus Todo-Poderoso, em que nós confiamos o perdão assim dos nossos pecados. Feche seus olhos, Deus, agora, e vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos confessar a Ele que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o seu Filho, o Filho amado, morreu em nosso favor, perdoando todas as nossas iniquidades. Oremos ao Senhor. Ó Pai bendito, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de confessar ao Senhor os nossos pecados. Recebe, ó Deus, a nossa adoração agora. E acima de tudo, ó Deus, perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado. Reconcilia, Senhor, a nossa vida com a do Senhor, para vivermos aqui, te adorando e bendizendo o teu nome. Ó Deus, seja conosco na nossa fragilidade, na nossa pequenez. Ó Deus, nas nossas falhas. Quantas vezes, Senhor, nós fazemos coisas que desagradam totalmente ao Senhor. A nossa maneira de viver, ó Deus, a nossa maneira de reagir diante das dificuldades, ó Deus, a nossa incredulidade, nós nos afastamos do Senhor. Mas agora, ó Deus, temos a oportunidade de confessar ao Senhor e saber que o teu Filho amado, prometido pelo profeta Isaías que acabamos de ler, ó Deus, ele cumpriu toda a lei e ali naquela cruz maldita cravou todos os nossos pecados nele mesmo. Ó Deus querido, obrigado, Senhor, por tão maravilhoso perdão, pela reconciliação naquela cruz e pela esperança que nos dá, ó Deus, em saber que ainda agora, nesse exato momento, já desfrutamos de um pouquinho do que é prometido na eternidade, que é o relacionamento com o Senhor. Obrigado, ó Pai, recebe a nossa confissão, em nome de Jesus e para a glória tua, Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar o hino do nosso Inário Novo Cântico. Está aí o hino de número 3 do Inário Novo Cântico, e assim vamos adorar o Senhor cantando com toda alegria. Se você puder ficar de pé, faça isso, para que a sua voz saia com toda a força, com todo o ânimo diante do Senhor. Estamos diante daquele que pode todas as coisas, o Deus Altíssimo, que nos auxilia, nos ajuda e nos dá esperança ao nosso coração. Vamos cantar. Vamos entrar um pouquinho daí. Teu povo congregado, humilde em torno ao teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo, livre, ó grande Deus, tomamos com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar
descansar em ti, Senhor. Mirando os ricos, bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, onde temos a grandiosa oportunidade de assim meditarmos na sua santa palavra. E eu quero convidar você nessa noite a fazer isso comigo. Ouvir a voz do Senhor, trazer ao nosso coração a mensagem que Deus tem preparado para nós. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no livro dos Reis, no capítulo de número 17. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Elias, a vida do profeta Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, os versos de 1 a 7. Eu vou ler e você então acompanha silenciosamente. Antes, permaneça com a sua Bíblia aberta e vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos ilumine. Ó bendito Deus, obrigado pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de meditar na Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a vontade do Senhor, o querer do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus bendito, ensina-nos por meio da Tua Palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém. Que o Senhor aplique a maravilhosa porção da sua palavra em nosso viver, em nossos corações. Pensar um pouco sobre a vida de Elias, entender como Deus sustenta aqueles a quem Ele chama. Como Deus faz isso? Como Deus sustenta o seu povo? Elias, um profeta de Deus, que, chamado pelo Senhor, obedece à sua voz e então passa a viver a sua palavra e pregar e anunciar a sua vontade na terra. Enquanto ele executava a sua missão, passou por grandes dificuldades, mas ele tinha certeza no seu coração da aproximação de Deus e a segurança da presença de Deus no seu viver. Elias era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele se relacionava com Deus de uma forma muito especial. E a ferramenta maior que Elias tinha era a oração. Ele tinha um contato muito especial com Deus.
e ele se aproximava do Senhor em oração. Quem era Elias, né? Qual o tempo em que Elias vivia? O que Elias fazia? Né? Primeiro nós vamos entender Elias como um homem de Deus, um homem que Deus chamou ele para executar a sua voz aqui na terra. Enquanto aqui o contexto do que estava acontecendo era que depois do reinado de Salomão, depois de Davi, o reino de Israel ele foi dividido. E depois dessa divisão aconteceram grandes dificuldades, vários problemas. Né? O reino do norte e o reino do sul. Elias vive num contexto em que o rei daquela época era Acabe. E Acabe era um terrível rei. Ele levou à morte muitas pessoas, trouxe grande sofrimento para o povo. Ele se afastou de Deus e era um rei que não agradava a Deus. Uma das suas grandes dificuldades, em que aumentou ainda mais o sofrimento para com o povo e a dificuldade de Deus para com Acabe, foi que ele casou-se com Jezebel. E Jezebel era o símbolo da desobediência, o símbolo da adoração a outros deuses, o símbolo do afastamento de fato de Deus daquele povo ali naquele local. Porque Jezebel era totalmente contrária, realmente inimiga de Deus. Né? Eles fizeram muitas coisas erradas. Com certeza, Acabe, motivado por Jezebel, que não era alguém que estava próximo de Deus, né? Trouxe grande dificuldade para Israel. Veja como eles faziam, o que eles viviam, por que Deus não se agradava deles. No livro dos Reis, no capítulo de número 16, se você voltar um pouquinho aí, o versículo de número 31 vai nos mostrar aí, olha só. Como se fora coisa de somente andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezebel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Então, além de tudo isso, ele, desobedecendo a Deus, levantou um altar para adorar a Baal. Baal era conhecido como Deus da chuva. Tá? Então, assim, o povo ele foi se afastando do Senhor e provocando a ira de Deus. Aquele rei que se afastou de Deus conduziu o povo à adoração a outros deuses e, por consequência, o afastamento também do povo da presença de Deus. A ira de Deus, né, se estabeleceu ali sobre aquele povo. A ira se estabeleceu porque eles se afastaram totalmente do Senhor. Olha só, eram coisas terríveis que faziam. Foram desobediências que foram realmente uma afronta a Deus. Desobediências que levaram Deus a dar as costas de fato para o povo. No livro de Josué, no capítulo de número 6, após a derrubada de Jericó, Josué ele apresenta essa realidade aqui do que aconteceria em Jericó. Josué capítulo 6, versículo de número 26. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Ou seja, Jericó foi totalmente destruída, né, na chegada do povo, na aproximação do povo para com a terra prometida, né? E aí Josué fez agora o povo jurar diante do Senhor. E olha só, com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos. Ou seja, se alguém tentar reedificar Jericó,
o que é que vai acontecer? O seu primogênito, filho mais velho, será sepultado ali naquele lugar. E à custa dos mais novos, as portas serão construídas. Assim era o Senhor com Josué e corria sua fama por toda a terra. Então, o povo tinha feito uma aliança com Deus, tinha jurado andar com Deus, tinha jurado se aproximar. E essa geração que agora está ali, não é? Passada tempo, mas que tinha a palavra de Deus em mãos, tinha os oráculos do Senhor, tinha todo o conhecimento, a sabedoria da parte de Deus, sabia o que deveria fazer, mas agora conduzidos por um rei que não tinha o zelo para com Deus, casando-se com alguém que era contrário a Deus e que adorava outros deuses, se afastou totalmente de Deus, levando o povo à tragédia, ao sofrimento, ao afastamento de Deus. Volte lá para o capítulo 16, lá então, no verso 33 e 34, para ver de fato o que Jezebel, junto com Acabe, estava fazendo diante de tantas outras coisas mais tristes que eles estavam atuando. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominação para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ou seja, ninguém foi tão terrível diante de Deus como Acabe. Em seus dias, Riel, o betelita, edificou a Jericó. Lembra do que nós lemos? Não era para fazer isso, mas eles desobedeceram. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Então eles estavam realmente distantes do Senhor, desobedecendo. E qual é a consequência da desobediência? Sofrimento, morte. Não é? Pela desobediência de Adão, todos nós sofremos as consequências dessa desobediência. A palavra diz que a partir daquela desobediência, a terra passaria a produzir cardos e abrolhos, erva daninha. O trabalho do homem seria não mais prazeroso, mas teria que sofrer com o suor do rosto. A mulher, para ter criança, iria ter um sofrimento. A vida no mundo passou a ter sofrimento. E hoje todos os sofrimentos que nós passamos começaram a acontecer a partir dali, do Éden. E por consequência o grande afastamento de Deus. Na época de Noé, Noé passou 120 anos falando, anunciando que eles deveriam se voltar para Deus, mas os homens estavam vivendo como se Deus não existisse. E aqui é mais um sinal de que os homens estavam vivendo assim, como se Deus não existisse. E então, de uma forma muito especial, aqui Deus faz uma intervenção, como tem feito em todo o tempo. Ele envia o seu profeta para chamar o povo ao arrependimento, chamar a mudança, a aproximação de Deus. E aí nós vamos ver, através desse texto que nós acabamos de ler, que o profeta que foi levantado por Deus aqui, ele traz características de homens de Deus. E eu gostaria que você olhasse para esse profeta e pensasse o quanto nós também precisamos absorver as características dos homens, mulheres, crianças de Deus no nosso tempo. Elias trouxe grande transformação, grande mudança para o povo, através da palavra do Senhor. E então, a primeira característica aqui de Elias, como homem de Deus, é que ele não se calava diante das circunstâncias, das coisas que estavam acontecendo, mas ele falava com ousadia. Ele falava com segurança, porque ele tinha grande intimidade com Deus. Ele tinha grande aproximação de Deus. E essa segurança lhe era dada pelo relacionamento especial que ele tinha com Deus. Ele dirigiu-se a Acabe
E então falou, veja o versículo 1 do capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, olha só, tão certo como vive o Deus da aliança, o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. Elias era um homem de oração. Por isso que ele diz: em cuja face estou. Ele tinha segurança de dizer que estava na presença de Deus, diante da face de Deus, porque ele buscava o Senhor constantemente em oração. Capítulo 18, versículo 42. Olha como Elias se relacionava com Deus. Subiu Acabe a comer e a beber, fazer farra, Elias está ali diante dos profetas de Baal, no outro evento, Elias, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Elias orou, Elias tinha intimidade com Deus, olhava, como num deserto onde você não vê nuvem nenhuma, mas ele tinha a certeza na sua comunhão com Deus daquilo que Deus havia determinado. E agora ordena a Acabe para que ele se volte, para que ele saia desse momento em que ele se afasta de Deus e ignora a presença de Deus, fazendo farra. Volta para Deus. Elias tinha essa comunhão, e os homens de Deus precisam buscar essa comunhão com o Senhor, ter momentos de oração e comunhão para entender a vontade de Deus. Elias tinha, na verdade, queridos, intimidade com Deus, o Deus que o havia chamado, tá? Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós percebemos esse cuidado de Deus sobre a vida de Elias. A Bíblia relata essa realidade e mostra que o motivo era os momentos de comunhão com Deus. Olha como Tiago fala sobre isso. Eu quero que você vá lá na carta de Tiago, no capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5. Como Tiago fala dessa importância da oração e da comunhão com Deus, especialmente de Elias. Tiago, capítulo 5, verso 17. Elias era homem semelhante a nós. Olha que coisa maravilhosa. Homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Quais seriam os sentimentos de Elias? Aflição, medo, fome, certeza da perseguição sobre a sua vida. E o que foi que Elias fez? E orou com instância, para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses não choveu. Por quê? Porque Acabe adorava aquele que se posicionava, segundo ele, como Deus da chuva, aquele que mandava chover e parava de chover. Sei lá, às vezes eu fico pensando quantos hoje estão buscando, mas tem que falar com o santo tal, com esse, com aquele outro, se enganando em saber que aquele que pode trazer a chuva, parar a chuva, aquele que permite um coronavírus e aquele que pode fazer cessar um coronavírus, aquele que permite a doença
e aquele que pode parar a doença, aquele que dá a vida e aquele também que pode tirar a vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os homens desprezam. Provérbios 1:7. Os homens precisam acordar e entender que devem temer, mas não ter medo, temer, com toda a honra e todo o respeito e toda a reverência àquele que pode todas as coisas. E Elias, como homem de Deus, assim o fazia. Ele o buscava com a certeza do cuidado de Deus sobre a sua vida e do governo de Deus sobre a sua vida. Veja que Tiago diz isso com muita propriedade, versículo 17, versículo 18. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Ou seja, Elias, em comunhão com Deus, pediu a Deus que parasse a chuva, e no momento oportuno, novamente em oração, em busca a Deus, volta a chover em Israel, para que Deus seja glorificado. Então, Elias afrontou a base da segurança da crença do rei Acabe. Ele disse: você está acreditando então em Baal, que é o governador da chuva e do universo? Não. O governador é o Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes as nossas bases de fé também são balançadas? Quando nós acreditamos e confiamos em nós mesmos, na nossa sabedoria, na nossa poupança, no plano de saúde, no remédio, enfim, muitas coisas. Mas a nossa confiança em primeiro lugar deve estar em Deus, naquele que de fato pode produzir tudo isso que eu acabei de falar. Como é importante, queridos, abrir os nossos olhos para essa realidade, para entender a vontade de Deus. E ele falava com ousadia. Elias falava com ousadia. Ousadia da parte de Deus. Ele falava apresentando, o juízo de Deus. Ele não tinha medo. Ele não se acovardava em perceber que na sua vida poderia perder muitos privilégios, talvez, como muitos acontece nos nossos dias. Mas ele é encorajado pelo Deus Todo-Poderoso a dizer: olha só, Acabe, nem orvalho, ou seja, nem aquela chuvinha e nem a chuvona, nada, cessou tudo. Então, por um período longo, a chuva cessou em Israel, né? A predição de interrupção da chuva, que traz na vida e traz orvalho, implica em entender que a falta dela ali para Israel, segundo a lei, era como se de fato Deus estivesse punindo por causa dos pecados dos homens. Hoje nós olhamos para isso tudo e percebemos que no nosso tempo nós não precisamos mais dessa revelação de que a falta ou o excesso é a revelação de Deus para entender o seu governo, porque nós já temos toda a revelação das Escrituras e já temos a condução de Deus sobre as nossas vidas. Mas o que nós devemos perceber deve ir muito além disso. É que nós precisamos nos submeter mais ainda a cada momento ao Senhor, porque as consequências do pecado sobre a nossa vida e sobre o mundo, elas se agravam a cada dia. Tanta doença, tanta enfermidade, tanta peste, tanta perseguição, tanta guerra, tantas pessoas morrendo. E o mundo vem realmente trazendo grandes dores. E nós precisamos olhar e perceber que enquanto tivermos um curto tempo aqui, precisamos fazer a vontade de Deus. Precisamos fazer aquilo que Deus tem determinado para os seus filhos fazerem na terra e fazerem com ousadia. E eu quero dizer para você agora que essa ousadia é anunciar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele reina e reina para sempre.
O Salmo 110 diz que ele está assentado à direita de Deus. E Deus está colocando todos os seus inimigos por estrado nos seus pés, debaixo dos seus pés. Ele diz que está colocando todos, sem exceção. Todos nós iremos prestar contas a Deus. Como nós precisamos aprender isso? A palavra que nos é dada por meio do profeta Elias mostra que agora no nosso tempo podemos ter a mesma ousadia em anunciar, diante de todas as dificuldades, que temos solução para a nossa vida, o Deus eterno, Jesus Cristo. É Ele que traz a alegria e a esperança ao nosso coração. É Ele que vai restaurar todas as coisas. É Ele que vai reconstruir todas as coisas. E aquele que de fato crê em Jesus viverá para sempre na sua presença. Estará para sempre desfrutando da comunhão com Deus. E terá o direcionamento de Deus para a sua vida. Sabe? E isso não é prometido lá na eternidade, não. É agora, nos nossos dias, no hoje. É prometido para estarmos desfrutando desses benefícios agora. Segurança, certeza, aproximação de Deus. Ó povo de Deus, vamos abrir os nossos olhos e nos aproximarmos mais do Senhor. Vamos buscá-lo mais em oração. Vamos ter mais intimidade com o Senhor. Vamos limpar a nossa vida, afastar de nós toda espécie de pecado que nos corrói, nos destrói, nos afasta de Deus. Vamos fazer uma análise, um exame na nossa vida e ver o quanto nós precisamos mudar para estarmos mais próximos de Deus, mais próximos de Jesus. Para sermos considerados também como homens e mulheres e crianças e jovens de Deus, que querem estar perto do Senhor e viver feliz. Em tudo, fazendo a vontade de Deus. Observe, o profeta Elias, com essa comunhão com Deus, ele era guiado por Deus, é o segundo ponto da mensagem que temos nessa noite. Primeiro, ele falava com ousadia. Segundo, ele era guiado por Deus, orientado por Deus. Versículo 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo. Aí é algo assim como no Antigo Testamento, quando o profeta dizia, assim diz o Senhor, era um veredito de morte. Se fosse mentira, o profeta ia morrer. Então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, anunciando, proclamando. Retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Elias, tu já afrontou Acabe, sabe, Elias? Acabe vai te matar. Ele quer o teu pescoço. Não adianta, Elias, tu pode se esconder aí por tua conta sozinho que tu não vai resolver. Mas tu vai se esconder agora, Elias. Eu vou te colocar num lugar onde é menos provável possível a tua sobrevivência. E é lá que tu vai ficar. Onde os homens olham e veem que tudo é difícil, que é tudo complicado, que lá não vai existir solução para a tua vida. Mas tu vai estar lá. É olhar e entender a dificuldade de tudo que temos pela frente e perceber que estamos diante do Deus do impossível. Daquele que pode todas as coisas. Elias tinha essa comunhão com Deus e diz, olha, Elias, tu vai para lá, para aquele lugar, vai para lá, lá tu vai passar um momento onde eu vou cuidar de você. E o que aconteceu? Acabe procurou Elias em todo lugar possível, mandou caçar Elias como se caça uma formiga no meio de um palheiro. E ele nada encontrou. Deus conduziu, guiou Acabe, guiou Elias, por meio de quê, queridos? Pense comigo agora. Qual foi o veículo que Deus utilizou para conduzir a vida de Elias? A sua palavra. Ele usou a palavra. Ele usou a orientação vinda da parte de Deus para a vida de Elias, que é a sua palavra.
Eu queria que você fosse comigo lá na carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3, só para você lembrar comigo essa noite, para que é que serve a palavra de Deus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, nos diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Elias estava sendo conduzido pela palavra de Deus. Ela não estava escrita ainda, ela não estava dada, o cano não estava completo, não estava com ele, mas ele era um profeta de Deus. Naquela época Deus falava com os seus profetas e anunciava a sua vontade aos seus profetas para que ele anunciasse aos outros. Mas a sua palavra o conduziu, dizendo: olha, Elias, agora tu vai para um lugar que é improvável. Olha o que é que vai acontecer contigo. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Tu vai ficar lá, Elias, bebendo do lugar onde desce água de vez em quando, mas não vai faltar água para você. E a comida te será dada pelos corvos, pela própria criação. Elias, ele representava, queridos, Cristo aqui no Antigo Testamento. Elias representava o poder de Deus para com o seu povo, a ação de misericórdia de Deus para com o seu povo, resgatando o seu povo, cuidando. Lembra o que estava acontecendo? Eles estavam distantes de Deus. Tinha um rei ruim que levava o povo a adorar outros deuses e afastar de Deus. Agora Deus levanta um profeta na sua misericórdia e vai até esse povo para trazer esperança. Esse profeta é a semelhança do nosso Redentor, Jesus Cristo. Quando você vê essa realidade aqui das coisas que estão acontecendo, e vai lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo de número 11, especificamente nesse texto, você vai ver que o Senhor foi tentado durante 40 dias no deserto, e ali ele experimentou a fome, experimentou a dor, o abandono, ele experimentou as limitações do seu próprio corpo, mas ele foi assistido por Deus no finalzinho. Depois dele resistir a tudo, Deus colocou os seus anjos para o socorrer. Elias é socorrido aqui pelos corvos, que tipificava os anjos do Senhor cuidando do seu profeta. Na doutrina da providência nós podemos perceber Deus governando o universo, cuidando de todas as coisas e sustentando o seu povo naquilo que é de fato parecido aos olhos dos homens improvável. Deus cuida exatamente aí. Eu não sei, talvez você nunca tenha experimentado isso. Talvez você nunca tenha visto você ir por um caminho que parece que é totalmente difícil e impossível de você chegar no seu objetivo. Mas Deus está conduzindo e no final você olha para trás e percebe a mão poderosa daquele que pode todas as coisas sobre a sua vida. Talvez você nem tenha percebido, mas diante da sua vida, sua trajetória, Deus tem te conduzido de uma forma tão especial que um abismo está ao seu lado. E você passa por ele e não consegue ver que se desse um passinho a mais, poderia cair nesse abismo. E Deus, com a sua mão poderosa, estava ali, cuidando de você. Quantas tragédias poderiam ter acontecido, mas Deus estava sempre ali. Como nós precisamos abrir os nossos olhos para essa realidade, de perceber que temos um Deus que está de olho em nós completamente, que conhece todos os fios do nosso cabelo,
Da nossa cabeça, eu tenho muito cabelo, né? Ele conhece todos eles. Ele conhece todas as ovelhinhas pelo nome. Ele sabe dos seus filhos, as suas necessidades e as suas limitações, os perigos. Ó, queridos, por que isso tudo? Para que nós possamos perceber que Ele existe. E o que cabe a nós? Simplesmente fazer aquilo que Elias, como homem de Deus, deixou-se ser guiado por Deus. Aceitou de coração aberto ser guiado por Deus. Elias fez isso e experimentou o cuidado de Deus sobre a sua vida. O texto segue, queridos, e agora ele vai mostrar que aqueles que são, de fato, que têm as características dos homens e mulheres de Deus, além de serem chamados a falar de Deus com ousadia, eles são guiados por Deus e eles obedecem a Deus. Eles são próximos a Deus. Olha só. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Guarde isso no seu coração. Guarde isso na sua mente. E coloque em prática no dia a dia. Muitas vezes você professa que a Bíblia é a palavra de Deus. Muitas vezes você fala que ela é a orientação para a sua vida. Ela é a regra de fé e prática. Mas quando você lê e percebe a sua fragilidade, os seus erros, as suas faltas para com Deus, você diz, não, amanhã nós vamos resolver isso. Depois eu vou resolver isso na minha vida. Não, Deus não te chama para ouvir, perceber o que está errado e deixar para amanhã ser corrigido. Não é para ser corrigido agora. É hoje. Foi assim que Elias fez. Elias, Deus falou para Elias, tu vai e fica lá naquele local. Elias foi imediatamente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E lá ele ficou. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. Também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. O período necessário para Deus tratar o povo. Tratar Acabe. O período para Deus sacudir Acabe. Quanto tempo durou isso? Aproximadamente 2 anos e meio ali, sendo sustentado por Deus. Quanto tempo dura muitas vezes as tormentas, as dificuldades, as lutas de cada um? Às vezes tem que passar períodos longos. Será que Deus quer que passemos períodos longos para entendermos o seu propósito no nosso viver? De forma alguma. Passamos porque merecemos. Ele dá conforme o coração de cada um. Ele trata conforme a necessidade de cada um. Veja que de tempos em tempos aparece pandemia no mundo para tratar as pessoas, para tratar os homens, para extrairmos dela o que é bom. Quantas coisas vamos aprender nesse período de quarentena? Quantas coisas a humanidade vai desfrutar de bom nisso tudo? E a natureza tem agradecido já pela mudança de comportamento dos homens. Esse período, o povo foi tratado ali. A seca tremenda fez Acabe sentir a dependência de Deus e perceber que o Deus dele, que era Baal, o Deus que ele conhecia como Deus da chuva, não mandava era em nada, mas ele dependia de Deus. Mas isso tudo só fazia enfurecer Acabe, trazer mais dificuldade ainda.
E o tempo foi passando. Mas aí, em determinado momento da história, enquanto Elias está ali, passando por toda essa dificuldade, Deus muda. A torrente secou. Versículo 7, né? Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. E agora, o profeta vai para outro lugar, onde é mais improvável ainda. Vai para pertinho de onde Acabe está. Ser sustentado por alguém onde não podia de forma alguma ser sustentado, que é a viúva na cidade de Sarepta, na localidade de Sarepta, onde ela só tinha ali o alimento para ela e aquela criança que estava. Mas pela fé, ela obedeceu a Deus e Deus sustentou não somente ela, mas o filho, mas o próprio Elias naquela localidade. Então, a obediência a Deus traz para nós uma segurança que nós não vamos encontrar em lugar algum. É a segurança que nós chamamos de paz interior. Certeza do governo de Deus sobre as nossas vidas. Certeza de que cada passo que nós damos, Deus está dando esses passos conosco. Essa certeza, sabe, ela é insubstituível por qualquer uma outra sugestão de benefício dado ao homem. A certeza da presença de Deus. A certeza e a segurança da presença de Deus. Foi e fez segundo a palavra do Senhor. O versículo 6 diz que Deus o sustentou. Deus depois conduziu a outro lugar. E esse local era exatamente onde estava Jezabel. Era o centro da família de Jezabel. Ou seja, o que parecia que seria mais fácil para a vida dele. Olha, eu vou te tirar e vou te colocar. Não, eu vou te levar para lá, para um lugar difícil. Eu vou te levar para um local onde de fato você vai fazer a minha vontade. Não tenha medo. O Senhor Jesus foi cuidado pelo Pai, né? Em todo o tempo, e na sua ida ao céu diz para nós: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele diz para nós, nos convocando a estarmos na presença dele: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos convoca mostrando a cada momento na sua palavra que a nossa esperança e a nossa alegria deve estar depositada na confiança nele. E ele continua conduzindo o seu povo. Ali, Elias é usado por Deus para converter o coração daquela viúva idólatra, que não adorava ao Deus Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso, mas adorava ao Deus de Acabe e Jezabel, e mais todos da família de Jezabel, e começa por aquela mulher, num local onde é improvável. E aí o texto segue a partir do versículo 8, onde nós trataremos numa outra mensagem. Mas Elias, ele segue o que encontra-se de fato na palavra do Senhor, a certeza de que se suba aos céus, lá estás. Se desça ao mais profundo abismo, lá estás também. Compartilhe comigo a palavra do Senhor, Salmo 139. Salmo 139. Essa certeza que trazia ao coração de Elias. Salmo 139, verso 7 ao verso 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Amém. Guarde isso no seu coração. E pense,
Pense comigo. O que é importante na sua vida? Achar que vive sozinho? Achar que pode viver longe de Deus? O que é importante na sua vida? Construir através de projetos que estão distantes de Deus? Ou se aproximar do Senhor? Talvez você possa se sentir como Acabe, um grande rei, o rei de Israel, o dono de todas as propriedades possíveis, cheio de pessoas que possam ovacioná-lo e adorá-lo, e está com ele. Mas ele sente aqui nesse momento a total distância de Deus. Ele não desfruta em momento algum, como Elias desfruta, da presença do Senhor numa torrente, sendo sustentado pelos corvos. Depois transferido para outro lugar, onde Deus transforma o azeite e a massa daquele pão para ele sustentar, para cumprir os seus propósitos. O Senhor Jesus, enquanto andou aqui na terra, ele nos ensinou muito, e na sua lição maior, ele nos trouxe a necessidade de nos aproximarmos dele de todo o coração. Sabe, queridos, a necessidade de reconhecer a nossa fragilidade, a nossa fraqueza diante dos planos que temos aqui neste mundo em que vivemos, a reconhecer que somos de fato como Acabe, cobiçosos, idólatras, avarentos, maldizentes, blasfemadores. É a nossa natureza. Mas ele, no seu primeiro passo que deu, quando, depois do seu batismo, ali no Jordão com João Batista, ele convocou o seu povo ao arrependimento. Ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. É esse arrependimento, o reconhecimento de todas essas coisas que fazem parte da nossa vida, que devem ser colocados diante de Jesus, o Filho de Deus, que como Elias, agora ele cumpriu tudo e foi cuidado pelos seus anjos, e depois se dirige àquela cruz maldita e ali ele é punido, para que todo o nosso pecado fosse nele punido, a nossa vaidade, a nossa arrogância, os nossos pensamentos maus, a idolatria, enfim, todos eles fossem punidos em Jesus Cristo, e agora reconciliados em Jesus, somos nova criatura, povo que vive como profetas do Senhor na terra, anunciando o reino de Deus. Elias falava com ousadia, Elias era guiado por Deus, e acima de tudo, Elias vivia uma vida de obediência a Deus. Por isso, lembre-se, não temas, eu estou contigo. O profeta Isaías diz lá, né? Não temas, eu estou contigo. A mão do Senhor está sobre todos aqueles que reconhecem as suas limitações e se aproximam do Senhor, confiando na sua providência. Por isso, nessa hora, onde você quer que esteja, reconheça todas essas falhas que você pode ter diante de Deus e se aproxime do Senhor para viver como homem de Deus, falando com ousadia da parte de Deus, experimentando Deus em seu viver constantemente, sendo guiado por Deus e obedecendo a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele te traga sempre a paz que esperamos para viver num tempo em que enfrentamos
todas as aflições que Elias enfrentou durante a sua vida. Um grande abraço, uma boa noite a todos.